porque esse ano praticamente só tem time ruim na NFL. Tirando a NFC Norte e o Baltimore Ravens. É. E o Tampa Bay Buccaneers. Eu tiraria esses três. E o Chiefs. E o Chiefs. Tá, tudo E, bem. Tem alguns times bons, mas a e o grande maioria é time Chargers. ruim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sideline Talks, o seu programa sobre NFL aqui do Brasil Fantasy Football. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre os rookie quarterbacks. A surpresa positiva de Jayden Daniels até o momento, o crescimento semana a semana de Caleb Williams e a chegada triunfal, maravilhosa do nosso queridíssimo Drake May. Temos até declarações de amor e, claro, hot takes aqui, ali e ali no meio do programa como um todo. Venham conosco. Bom, João, seja bem-vindo a mais um aqui dos nossos Sideline Talks. Sejam bem-vindos todos que estiverem escutando também. Mais um final de semana de NFL, a sexta semana, uma semana muito bacana. E sem dúvida nenhuma, talvez a semana mais especial para você, para o seu coração, porque finalmente tivemos a estreia do nosso querido Drake May. Né? Um cara que eu e você a gente gosta muito, era o nosso QB1 dessa classe, na nossa opinião, né? Na nossa expectativa. E depois de toda essa celeuma de vai, não vai, vale a pena, não vale a pena, pontos de vista diferentes aí, teve uma estreia. Eu queria usar essa ponte, primeiro você falar, logicamente, o seu oi aí, mas essa ponte do Drake May para a gente fazer um episódio aqui em que a gente fala sobre os rookies, né? A gente dá uma pincelada aqui, conversa um pouquinho sobre o que a gente está vendo de cada um deles, o que a gente tem de expectativas e de realizações nesse exato momento, e até mesmo também o que a gente espera para eles no final dessa temporada. Então dê aí seu bom dia, boa tarde, boa noite, e logicamente a sua percepção do que foi a rodada 6 da NFL. Fala, meu querido. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. E acho muito oportuno, cara, a gente falar sobre os rookies hoje, depois dessa tão aguardada estreia do Drake May. Convenhamos, né, cara? Por que demorou tanto? Eu acho tenho que meu ponto de vista para isso. Enfim, eu acho que sim, ele precisava começar. Ele é realmente um upgrade, sem discussões, ao Jacoby Brissett, que eu acho que é até um cara competente, porque já trabalhou em todos os sistemas. Mas enfim, ele fiquei com medo dele morrer, considerando o quão ruim estava toda a estrutura ao redor dele nesse momento, principalmente a linha ofensiva, que não me inspira confiança alguma. Sim, não, eu falei brincando também. Eu acho que dá para entender por que demorou. Eu não entendo por que foi exatamente nesse momento contra o Houston Uhum. Texans. Eu acho que tinha que ter demorado menos ou demorado mais. Tinha que ter demorado 2 jogos a menos ou um a mais, pelo menos. É, Mas no sendo final deu tudo otimista. certo. Uhum. Sim, muito bem. Então, João, a gente vai fazer assim. Eu vou começar aqui então. A gente vai falar sobre os quarterbacks, os rookie quarterbacks de 2024. E eu vou colocar por ordem de jardas totais nesse exato momento. Ou seja, não é quem é o melhor ou quem é pior, mas só para a gente ir falando um pouquinho de cada um deles e ter pelo menos uma lógica aqui, né, pelo que a gente tá abordando. O primeiro deles, que eu acho que talvez a sensação dessa temporada, e sei que existiam pessoas, principalmente o Kurt Banker, se eu não me engano, tinha ele como QB1 dessa classe, mas era um nome que claramente não estava sendo discutido como primeiro pick, ou aliás, estava sendo discutido, mas não era certeza, que é o Jayden Daniels, né? Fazendo um ótimo trabalho no Commanders, não só indo bem, como Commanders como um todo indo bem, apesar de ter uma defesa aí extremamente porosa. O Jayden Daniels nesse exato momento tem 1.404 jardas, tá com uma média de 8,5 jardas por passe, o que é um número muito bom, especialmente para os rookies que a gente tem. Tem uma média de 234 jardas por jogo, né? E 6 touchdowns e 2 interceptações. 6 touchdowns, logicamente, passados. O que você tem visto dele? O que você acha que ele tem aí entregue até esse momento? A gente já falou um pouquinho sobre ele e o Cliff Kingsbury, né? Que inclusive um pouco de nosso meia-culpa. Eu também começo a entrar um pouco mais nessa questão de achar que o Cliff Kingsbury
evoluiu o seu estilo de jogo, né? Está mais maduro para a NFL. Não gostei dele no Cardinals, achava ele muito limitado. Mas confesso que, principalmente esse jogo contra o Ravens agora no final de semana, que foi um jogaço, foi muito bom de se assistir. Eu começo a perceber que realmente ele tá soltando mais o Jayden Daniels ou provocando o Jayden Daniels se tornar um quarterback mais completo. E isso é muito interessante de se ver. Então, qual que é o seu ponto de vista? O que você tem visto do Jayden Daniels que você gostaria de apontar? Cara, nesse último jogo, eu achei interessante porque os Ravens fizeram o que eu queria ver um time fazendo com ele, Uhum, que é forçar ele a ficar no pocket. uhum, Claro, não conseguiram o tempo todo, porque ele é um excelente corredor, mas eles tentaram. É, a maior parte dos movimentos de pass rush dos Ravens foi por fora, justamente para tentar forçar o Jayden Daniels a ficar no pocket e, e ser mais criativo nos passes, sim. ou mais versátil. E assim, a gente viu ele reagindo bem até a isso. Ele fez bastante passe no meio, que era uma coisa que todo mundo tinha um pouco de pé atrás com ele, se ele conseguiria. Ele já vinha mostrando que consegue fazer, Uhum, mas eu acho que, apesar dele ter jogado bem, ele não jogou mal, mas a gente começa a ver limitações nesse jogo. hum, É, ele ainda, talvez ainda pelo ataque que o Cliff Kingsbury está usando com ele, que eu acho que é a melhor coisa que ele está fazendo, mas falta um pouco de agressividade quando ele tem que ficar no pocket e lançar do pocket. Os passes tendem a ser todos curtos, no máximo intermediários, e uma ou outra bomba durante o jogo. Então eu acho que a gente está vendo aí o caminho para parar ele. Não é fácil, porque como ele é um excelente corredor, ele limita muito o playbook defensivo. uhum. As defesas basicamente têm que jogar em soft zone contra ele, que é fácil de vencer nesses passes curtos. Então, eu acho que eles vão manter esse plano de jogo, essa coisa, vão perder um jogo ou outro, vão ganhar a maioria. Eles vão ganhar dos times ruins, perder para os times bons, provavelmente. O que não é um problema esse ano, porque esse ano praticamente só tem time ruim na NFL, tirando a NFC North e o Baltimore Ravens. É. E o Tampa Bay Buccaneers. Eu E tiraria o, esses três. e o Chiefs? E o Chiefs. Tá, tudo E o, bem, tem alguns times bons, mas a e o grande maioria é time Chargers? ruim. Não, o Sim, Chargers mas, eu ainda não colocaria nessa, não. cara, eu tô. Bom, a gente não vai falar necessariamente sobre isso, mas eu estou É, surpreso com o Chargers. Acho que o Chargers tá um time muito mais maduro do que eu esperava. E, não, enfim, com certeza. grata surpresa nessa temporada. Sim, mas eu ainda não colocaria como um time bom. Ok, ok, justo. Então, ele consegue, por esse risco gigante que é deixar ele correr, limitar muito o que a defesa consegue fazer. Uhum. E isso está começando até a influenciar muito outros quarterbacks, eu acho. O Justin Fields tem feito a mesma coisa nos Steelers. E a gente viu até a gente vai chegar nesse assunto depois, mas eu acho que a gente viu isso tentar ser emulado no Saints essa semana. Uhum. A gente vê o Caleb Williams sendo mais um corredor, também vamos chegar nele. O Drake May eventualmente já correu muito bem na semana, mas acho que vai começar a usar isso mais. Eu acho que essa está sendo a nova formulação dos ataques bem-sucedidos da NFL. A maneira de simplificar as defesas complexas que a gente falou lá atrás no começo da temporada. Sim, sim, me parece um indicativo. Acho que é um bom ponto, porque talvez seja aí o motivo pelo qual o Cliff Kingsbury tem tido um bom começo de temporada, né? Que é exatamente essa questão de simplificar as coisas. A gente falou, quando a gente falou das defesas, a gente falou sobre o McVay também, e de certo ponto também o LaFleur, que é aquela ilusão de complexidade, né? Em que você tem a mesma Uhum. formação por 3, 4, 5 jogadas, mas não necessariamente a mesma jogada ofensiva, né? Você troca para um running back, um tight end, uma corrida por dentro, uma corrida por fora e tudo mais. E talvez o que o Cliff Kingsbury tenha feito é a ilusão sem complexidade, né? Ele faz o básico, faz o simples, que acho que é o que o Jayden Daniels estava mais preparado para fazer, né? A questão de Jayden Daniels tem limitações, então vamos fazer o que a gente consegue de melhor. O Jayden Daniels não é um cara que, pelo menos como prospect, pelo que eu me lembre,
tinha um braço muito forte, um cara de big play, de bombas distantes. Então, até mesmo nesse jogo do Ravens, como você falou, que ele estava com passes mais curtos, passes da primeira jogada, ele é muito bom quase no passe do reflexo, né? Que é você pegar a bola e soltar a bola rápido, que é uma coisa que Uhum, o Stroud faz muito bem. uhum, O elemento do jogo do Stroud é exatamente jogar dentro do pocket, pegar a bola e lançar fácil. sim. Acho que o J.D. Daniels tem muito disso, aliás, tem muito a crescer, mas é esse o estilo dele quando dentro do pocket. Uh, o grande problema é que ele ainda é um corredor, né? Ele é um cara que pode melhorar a precisão, pode melhorar as variações de passe, mas ele é primordialmente esse cara que tem o jogo corrido como a sua principal arma Uhum, para deixar defesas, digamos, com uma estrutura fechada. E o Ravens, como eu já venho falando isso já tem umas 2 semanas, é o time mais perigoso da NFL, exatamente porque eles uhum, conseguem se construir e reconstruir de acordo com o oponente. Né? A gente falava do Derrick Henry há 2 semanas atrás, esse jogo contra o Commanders agora. O Zay Flowers teve 10 recepções, se não me engano, 9 recepções no primeiro quarto. Né? É um absurdo, assim. Ou seja, que é partida difícil. dele, né? É dificílimo de jogar contra o Ravens, porque o Ravens ele vai se moldando de acordo com o que você tem. Mas voltando ao Jaden Uhum, Daniels, eu acho que sim, ele teve mais dificuldades nesse jogo. Sim, é um jogo que seria mais difícil também para ele, invariavelmente. uhum, Mas ao mesmo tempo, eu começo a ver essa maturidade exatamente dele não ter que depender só das pernas. Que foi o que aconteceu nas 2, 3 primeiras semanas. Em que uhum, qualquer susto que ele tomava assim dentro do pocket, ele saía correndo, né? E ele sim. não tá, ele tá fazendo cada vez menos isso. Eu acho que pro meio do final da temporada ali, se ele conseguir ter essa calma e até mesmo essas jogadas forem jogadas mais lentas de 5, 7 jardas e não necessariamente big plays, se ele melhorar um pouco a precisão desses passes, a tranquilidade em fazer esses passes, ele pode acabar o final do ano também continuar, na verdade, sendo um desses principais quarterbacks de 2024. Não só o rookie, como quarterback como geral, né? Com certeza. Essa tranquilidade que você fala, para mim, foi a grande evolução, foi o que mudou a minha maneira de ver ele. Uhum. Porque não só nas 2 primeiras semanas isso não tinha acontecido, nunca aconteceu no college. No college, ele era um quarterback que se desesperava imediatamente com qualquer pressão, abaixava a cabeça e saía correndo. Muito reativo, exatamente. E tudo bem, porque isso lá funcionava. Mas meu medo era ele fazer a mesma coisa na NFL, ele não ser capaz de modificar isso. Uhum. Por ele já ser um quarterback experiente, já chegou velho na NFL, com muitas temporadas. Sim. Eu achei que isso talvez ele não fosse conseguir mudar, mas ele está mostrando que conseguiu. Uhum. É muito legal a gente ver como chama? Essas nossas percepções iniciais, assim, e a gente provar ou desprovar elas, né? Sim. O Jaden Daniels, eu tinha muito receio dele na questão física. Continuo, não vou negar. Ainda Uhum, acho ele muito franzino para a NFL. uhum, Mas até esse momento, até a semana 6 pelo menos, eu não vejo isso como um problema. Em momento algum isso pareceu um problema, né? Ele toma tackles, ele toma sacks, mas eu não vi, pelo menos no estilo como ele joga, do que ele tem jogado na NFL, eu não vejo isso como um problema. E isso é encorajador. É encorajador no sentido de que, poxa, se ele conseguir lidar com o jogo de acordo com o corpo que ele tem, que é, por exemplo, o que o Bryce Young não conseguiu e não vai conseguir fazer, porque ele é muito baixo, e realmente ele uhum. simplesmente não consegue ver longe, porque tem, né, gente imensa na frente dele, umas montanhas ali no linha ofensiva. Eu acho que o Jaden Daniels tem esse potencial de continuar crescendo. E isso é muito legal. Uhum. E, logicamente, a minha avaliação que eu tinha com relação a ele como prospect vai mudar e vai não se concretizar como eu achava que talvez fosse se concretizar na NFL. Sim, o, e esse problema do tipo físico dele que você citou realmente não está sendo um problema na NFL, até porque ele não tem feito aquelas corridas malucas que ele fazia no college, né? Uhum, sim. Em que ele ia de peito aberto em cima do linebacker e É. tomava porrada. E é o que Justin Field adora fazer. É, Sim, mas o tem Justin mais Fields tem mais corpo. corpo, né? Exato, tem mais corpo, mas ele é meio, às vezes é meio porra louca nesse sentido, né? Não precisa, meu caro, calma, calma. Sim. Não precisa exagerar. Só Mas recapitulando talvez aqui, ele precise. fala. Talvez É, ele é, precise. exato, mas só recapitulando para a gente ter uma noção também do que foi que o Jaden Daniels teve até o momento, né? Eles jogaram contra o Bucks na primeira semana, depois tiveram os Giants, jogaram contra os Commanders, os Cardinals, os Browns e os Ravens agora esse final de semana.
Não é um schedule necessariamente difícil. Eu acho que tem dois times aqui muito fortes, que são o Buccaneers e o Ravens. Mas também não é uma schedule ridiculamente fácil, né? Até mesmo o jogo contra o Giants que é um dos sacos de pancadas da temporada, pelo menos nos comentários, tem uma defesa muito interessante, uma defesa muito forte. A linha defensiva deles, né, é muito, muito complicada de se jogar contra. Então, assim, acho que ele tem mostrado qualidade para a NFL, não é somente um produto, digamos, de um schedule fácil ou de oponentes sem nenhuma vida, né? Uhum. Eu acho que é uma mistura de tudo, né, cara? É uma schedule que não foi difícil, é, ele é mais talentoso do que a gente imaginava, e ele joga num sistema que facilita muito a vida dele. Sim. Eu acho que isso explica esse sucesso tão grande assim, porque tá realmente algo impressionante. Exato, exato. Minha preocupação é quando chegar nos playoffs, que aí não existe schedule fácil, né? Eu não acho que esse Não... time esteja pronto para os playoffs muito pela defesa. Eu acho que, Uhum. aliás, também o grupo ofensivo é pouco empolgante, tirando o Terry McLaurin, eu acho que não tem nenhum nome ali que eu goste, assim. Mas sem dúvida alguma é um time que está, digamos, adiantado, né, na sua reconstrução, na sua organização, porque tem um quarterback que está produzindo bem. Com certeza. Falando em quarterbacks que estão produzindo bem aqui, a gente tem um cara que, para mim, está em franca evolução, que é o segundo nome dessa lista, com 1.317 jardas nesses 6 jogos, uma média de 6,6 jardas por passe, então mais baixo até do que o Jaden Daniels, 219 jardas por jogo, né? Tem 9 touchdowns, o que é um ótimo número, e 5 interceptações, o que também não é nada fora do comum. Para um rookie, eu acho que até são bons números, 9,5, com uma porcentagem de touchdown de 4,5%. Acho que esse é um valor interessante, porque é um valor acima da média. Caleb Williams no Bears. Caleb Williams, que era meu quarterback 2 dessa classe. Imagino que o seu também, né? Se eu não me engano. Sim. E o Caleb, assim como o time do Bears, tem mostrado evolução jogo a jogo, né? Eu acho que é um cara que está cada vez mais amadurecendo. No primeiro jogo da temporada, ele foi mal. Eu até comentei na segunda semana, eu falei, olha, calma, gente, calma com o Caleb. O Caleb está entrando num processo em que estão jogando muito nas costas deles, diferentemente do Jaden Daniels. Já se espera uma maturidade do Caleb Williams e o time que foi construído ao redor, existia uma expectativa de produção logo de cara, né? Mas é rookie, tá começando. Eu continuo não gostando muito do Shane Waldron como coordenador ofensivo, como chamador de jogadas. Sim. Acho que é um time que limita talvez o potencial do Caleb, mas invariavelmente é um cara que tem evoluído jogo a jogo, né? E nesse final de semana jogaram em Londres contra o Jaguars, que é possivelmente o pior time da NFL nesse exato momento, ou pelo menos defensivamente, na minha opinião, é o pior time. E fizeram 35 pontos. O único caveat que eu vou colocar aqui, o único porém que eu vou colocar aqui com relação a essa vitória, e não é para desmerecer o Caleb, é que o time do Jaguars jogou completamente virado no jet lag. Eles não foram viajar na data que eles se esperavam por conta do furacão que aconteceu lá. Eles acabaram atrasando o voo deles e chegaram um dia antes do jogo. Ou seja, eles praticamente não tiveram tempo de treinar ou relaxar ou se acostumar com o jet lag. Não acho que o Jaguars teria vencido esse jogo invariavelmente, porém, é importante dizer isso porque realmente, assistindo o jogo, você percebe que o Jaguars estava jogando de uma forma muito, muito lenta. Dito Sim. isso, Só fala, para complementar, eu não claro, sabia disso, dessa parte uh-huh. do jet lag, mas eu anotei aqui no finalzinho das minhas anotações um caveat. Atuação pavorosa da defesa dos Jaguars. Sim. Eles estavam completamente perdidos em campo, principalmente os linebackers. Eles não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo. Inclusive, uma coisa importante aqui que eu vou dizer para o pessoal do Fantasy. Jogos em Londres, você precisa prestar muita atenção, porque eles são jogos muito atípicos. Normalmente são jogos que demoram para engrenar, são jogos morosos no começo, no primeiro quarto, no segundo quarto. E no terceiro e quarto quarto acontecem situações que a gente sempre vê um jogador
inesperado, digamos assim, produzindo. Eu não sei porquê, eu não sei se é a água de Londres, eu não sei se é a água na Alemanha agora, enfim. Mas esses jogos que são com um fuso horário muito grande, eles têm essa influência, sim. Isso precisa ser levado em conta quando acontecem os jogos. O Jaguars vai jogar esse final de semana agora contra o Patriots em Londres. E eu não duvido que o Jaguars leve uma pequena vantagem com relação ao Patriots exatamente por conta disso. Porque eles já estão em Londres, vão passar uma semana agora em Londres e vão ter tempo de pelo menos se aclimatar ao espaço. Mas, voltando ao que estávamos falando, me diga aí o que você tem visto do Caleb, o que você acha que o Caleb tem entregue até esse momento? Eu compartilho da sua opinião de que ele está numa franca evolução. Eu não achei, assim como você também, eu não achei que as primeiras semanas eram motivo para preocupação Uhum, sobre ele, pelo menos não uma preocupação muito grande. Dava para ver que ele estava se adaptando à complexidade da NFL. E parece que agora ele está adaptado. A gente vê um jogador com mais comando do ataque. Eu achei que ele foi muito bem no reconhecimento de coberturas nesse uhum, jogo. Tem uma jogada em que a defesa está em Tampa 2. Tampa 2 é uma cobertura em que tem dois safeties no fundo. Passa toda a impressão de que vai ser uma cover 2, mas ela é mais parecida com uma cover 3. Porque um dos jogadores, um linebacker, um overhang, algum jogador ali mais da frente, ele faz essa cobertura do meio, do fundo. isso. E ele reconhece isso rapidamente e manda a bola no lugar exato. Se não me engano, foi numa post. Ele pega o lugar exato ali em que deveria mandar. E foi a leitura inicial dele. Ele reconheceu rapidamente a cobertura. E É, complementando isso, também tem um lance dele, que eu acho que é um passe que ele faz para o Romeo Dunze, inclusive, em que ele recebe ele pega a bola, logicamente, do snap, ele faz a leitura da progressão, você consegue ver a cabeça dele passando para um, dois, uhum, três, voltando para um, e aí ele dá meio segundo depois dessa um, aliás, um pouco menos de meio segundo, ele volta para essa um e aí ele joga na 2, porque ele percebeu que dos três jogadores que ele tava ali da jogada, quem abriu ou quem tinha a maior probabilidade de pegar a bola era o 2 naquele lance. uhum. E isso é uma maturidade que, bom, você pode ver isso logicamente em quarterbacks rookies, o Stroud fazia muito bem isso desde o início, mas não é comum. Você ainda vê muitos dos quarterbacks, né, olhando para a primeira a leitura e meio que mantendo o olho ali, esperando que o jogador abra para que ele possa passar. E o Caleb já tem feito essa coisa de varrer o campo e, se necessário, resetar, né, os olhos para poder fazer o passe correto. A leitura correta, Sim. digamos assim. E é impressionante, né? Ele tá conseguindo fazer leituras tão longas porque a linha ofensiva dos Bears é muito ruim. Sim. Tem melhorado Principalmente o também, miolo. viu? Tem Sim, melhorado mas ao longo do tempo, mas o, realmente é muito fraca. o miolo ainda é muito lento. Eu Uhum, acho que essa é a principal característica. É uma linha ofensiva muito pouco atlética. Ela sim. não consegue se recuperar de erros. Teve um screen pro Swift Uhum, que o left tackle ele demora tanto para reagir e sair na corrida que ele é ultrapassado pelo left guard. E aí acaba gerando uma confusão de quem bloquearia quem e ninguém bloqueia ninguém. é, A sorte é que o Swift conseguiu evadir o tackle e seguir em frente. Mas a linha, o pouco atleticismo dessa linha coloca ela em problemas. sim, É, sim, só que o Caleb está conseguindo mitigar isso um pouco porque ele tem uma boa presença de pocket. Ele se movimenta bem e ele toma ótimas decisões. Vendo o jogo inteiro, teve pouquíssimas vezes em que eu falei, pô, não era ali que ele deveria ter ido. Inclusive, na interceptação que ele lança lá no fundo, foi a decisão correta lançar lá. sim, sim, Ele só não teve braço e accuracy para chegar lá. O que, para mim, sempre foi o grande defeito dele. O ponto fraco dele é a accuracy no fundo. sim. Inclusive, eu tava lendo o nosso Rookie Draft Guide que a gente fez esse ano, né? E uma das coisas que a gente fala sobre o Caleb é exatamente que ele é amante de big play, né? Mas às vezes ele Uhum, segura a bola demais e isso atrapalha a progressão dele. Ele tem uhum, diminuído isso cada vez mais, e como você falou, o principal, não problema, mas é talvez o principal ponto de atenção dele é exatamente essa questão de tentar demais para uma questão que ele talvez não tenha, que é, no caso, não necessariamente a big play, mas essas bolas longas, em que ele precisa do braço dele, que não é o uhum. principal, a principal qualidade dele. Não.
É, achei que ele tá excelente em rotas curtas intermediárias. Ele tem um processamento muito rápido e um Sim. release muito rápido. Então, eu acho que ele está num ótimo caminho. Ele está num ataque complexo que eu acho mal desenhado. Concordo com você. O Shane Waldron não está fazendo um bom trabalho. E mesmo assim, o Caleb tem tido sucesso. É. O que mais tem me surpreendido positivamente com relação a ele, e eu já achava ele bastante completo no college, é exatamente essa questão do, como você falou, processamento rápido, e ele está jogando de acordo com o que tem na frente dele. Como eu falei, a questão da big play, assim, às vezes ele segura demais, às vezes ele quer completar aquilo que parece legal, aquilo que parece mais impactante. E ele não está fazendo tanto isso no Bears. Sim, porque a linha ofensiva dele não permite, porque o jogo é complexo por si, porque colocaram muito nas costas dele para ele definir proteções, para ele definir rotas, para ele fazer mudanças de jogadas no pocket, mas ele tem respondido a isso de uma forma cada vez melhor. E isso é encorajador também, é interessante ver, porque demonstra a maturidade dele. Sim, ele tá jogando já quase como um veterano. Eu vi durante o jogo ele manipulando o safety com o olho e com o Uhum. corpo. Ele já não parece mais um rookie igual estava aparecendo no começo. Isso realmente é animador. Isso daí assim, animador, né? Como jogador. Eu cada vez menos fico feliz com isso, porque é mais um para me dar dor de cabeça, né, na NFC North, né? Como rival, eu tenho que ter essa visão negativa, digamos assim. Falando em visão negativa, novamente, gente, não é negativa no sentido de falar que o cara é ruim. Mas o calendário até o momento do Bears também foi um calendário bastante positivo para que Uhum. o Caleb fosse estabelecendo, para que o Caleb fosse aos poucos se aclimatando à NFL e tiveram ali jogos relativamente fáceis, digamos assim. O primeiro jogo, o Bears venceu contra o Titans, naquele jogo em que eles venceram porque o Will Levis, né, deu uma de Will Levis, basicamente. Sim. Aquela interceptação ridícula. Mas foi um jogo difícil, é uma defesa chatinha de se jogar contra. O segundo jogo foi contra o Texans, o terceiro contra o Colts, depois contra o Rams, o Panthers e o Jaguars. Desses times, os três últimos, Rams, Panthers e Jaguars, os três times estão entre as cinco piores defesas da NFL nesse exato momento. Uhum. Dane-se, no sentido de que contra defesas ruins você tem que jogar e tem que fazer pontos. E eles estão fazendo. O Bears meteu 24 pontos no Rams, 36 pontos no Panthers e 35 pontos nos Jaguars. Então, assim, acho importante a gente deixar aqui anotado de que sim, até o momento o Caleb teve uma vida fácil, digamos assim, Uhum. mas ele teve uma vida fácil e está produzindo em cima disso. Ele não está simplesmente fazendo um ponto a mais que outro time ou fazendo um ou dois touchdowns, ele realmente está produzindo. Então também isso é importante deixar aqui pautado, porque eu já vi gente criticando, falando que até o momento o Caleb só teve vida fácil, por isso que ele está com números bons. Não, ele está bem porque ele está bem, ele é bom. Ele é bom jogador. Sim. Mas ainda quero ver ele contra uma boa defesa. Principalmente Vai nessa parte sofrer, da pressão interior. vai sofrer, vai ter os seus momentos ruins, é capaz de ter os seus jogos aí em que ele tem três interceptações e nenhum touchdown, enfim. Eu acho que Uhum. faz parte do crescimento como chama? Dos quarterbacks, né? O próprio Jordan Uhum. Love, que é um cara que eu adoro, acho que tá entre os 10 melhores da NFL, na minha opinião. Teve aquele jogo ano passado contra o Raiders, que teve três interceptações, depois conseguiu ter aí o resto de temporada super bem. Acho normal, acho natural, acho esperado. Os próximos jogos são jogos até tranquilos também para o Bears, contra o Commanders e contra o Cardinals. Duas defesas que não preocupam tanto. Mas vão pegar depois Patriots, Packers, Vikings e Lions. Ou seja, depois desses dois jogos, próximos jogos mais tranquilos, o Bears tem aí quatro jogos bem desafiadores para o Caleb. E aí sim eu acho que a gente vai começar a ter uma visão muito mais clara de quem é o Caleb com relação à resiliência nesses jogos super difíceis que ele vai encontrar. Perfeito. Muito bem, muito bem. Então vamos passar para o Ah, nosso próximo. pera, Oi, só, diga, só diga mais não. uma coisa antes, aproveitando que o Volta, volta, tema de volta, volta. hoje é calouros, Uhum. é estranho falar isso num jogo em que o Keenan Allen produziu tanto, mas o Romeo Duzzi tem que jogar à frente dele, cara. Ah, sim, sim. Não existe mais explicação para ele não estar fazendo isso, cara. Ele
tá jogando muito, é um wide receiver muito mais veloz, muito mais físico e, e que bloqueador, cara. Teve umas 2 jogadas nesse último jogo que eu fiquei impressionado com os bloqueios dele. É o mini Mike Evans, cara. Ele é muito parecido com o Mike Evans no estilo de jogo, nessa coisa desse willingness para bloquear, a questão de contested catch, de força. Sem dúvida alguma, mais preparado hoje do que o Keenan Allen, que foi um puta jogador. Sim. Mas hoje é um cara de rotação, é um cara de red zone, é um cara que tem um espaço muito definido e não pode tomar snaps do Odunze de jeito algum. Uhum. Ah, e um último comentário do Caleb que eu cheguei Uhum. a comentar um pouquinho no Jaden Daniels. Gostei muito dele como corredor nesse jogo. Em jogadas desenhadas de corrida, em read option. Achei que ele foi muito bem. E isso entrando no arsenal dele consistentemente vai facilitar muito a vida dele. E ele é atlético. Ele Então, não é necessariamente um pocket muito, passer muito. somente, né? Sim, eu acho que quanto mais os Bears usarem isso como arma, mais meteórica vai ser essa ascensão dele. Sim, sim. Eu acho que essa questão da maturidade aos poucos chegando. E ele vai ter que usar isso como alternativa, principalmente como eu falei, nos 4 jogos aí, depois desses próximos 2, em que ele vai ter uma vida muito mais difícil, ele vai ter que ter uma versatilidade maior para poder subjugar essas defesas Patriots, Packers, Lions e Vikings. Ok, passando então para o próximo aqui. ah, o terceiro quarterback, não dessa classe, mas o terceiro quarterback em termos de produção é Bo Nix, né? Draftado pelo Panthers, ó. Pelo Broncos, já tô colocando outro jogador no Panthers. Pelo Broncos, o Bo Nix tem 1.082 jardas, uma média de 5,5 jardas por passe, o que é um número bem baixo. É o mais baixo, inclusive, dos titulares desse ano, dos que jogaram pelo menos um jogo. 132 jardas, não, desculpa, 180 jardas por jogo, de média. 5 touchdowns, 5 interceptações, um touchdown a cada 2,5% de touchdowns por passe. Ou seja, é um cara que tá, na minha opinião, ele tá ali. É o famoso chove não molha, né? É o vai não vai. Aqui em Portugal chama-se água de bacalhau. Não cheira, não fede, não tem gosto de nada, também não tem diferença. Eu, pelo que eu vi do Bo Nix, é, é, não vi nada animador, né? Não vi nada muito diferente, talvez, do que muitos esperavam dele. Não necessariamente o que eu esperava, mas que muitos esperavam dele. Na época de prospect, né? Dos rookie analysis que a gente tinha, das análises ali antes do draft, comparavam ele com um possível Jalen Hurts. E isso eu não tenho Uhum. visto de forma nenhuma, assim. A parte, pelo menos, do jogo do corrido, da improvisação, do jogo fora do pocket, eu não tenho visto isso. E uma outra coisa que eu acho surpreendente é que no college ele foi líder em passes completados, ele tinha 77% de passes completados, era um número muito alto, teve Uhum. mais de 40 touchdowns, mas o que ele tem feito no Broncos está completamente aquém disso. E aí a minha pergunta para você logicamente, além da sua análise, ele é um cara que não conseguiu trazer as suas habilidades para a NFL até o momento, ou é um produto do sistema no qual ele está que não permite que ele seja esse cara que ele era no college? Cara, eu acho que não é nenhuma das duas coisas. Ok, Eu acho que estamos todos errados. eu acho que o problema é que ele é na NFL exatamente quem ele era no college. Uhum, Só que são jogos muito diferentes. Ele tinha essa completion percentage gigante no college, porque ele sempre tinha a primeira leitura dele aberta e ele sempre tinha muita proteção. uhum. Então ele conseguia fazer o que ele sabe fazer, que é ser preciso em passos curtos. E para mim isso é exatamente quem ele é na NFL. Só que ele está jogando no Denver Broncos. O melhor wide receiver dele é o Courtland Sutton, que não é nada especial. Já foi. Sim, o Sean Payton sabe que não vai conseguir ganhar muitos jogos vivendo no que ele sabe fazer, que é quick game e RPO. Uhum, Os jogos que ganhou basicamente foram assim.
mas isso não é consistente, não é sustentável. Uhum. Assim, eu quero até já pedir para os torcedores dos Broncos não me odiarem. Para Ana, minha companheira do Tailgate Zone. Para o Coach Brian, que é dos caras que mais entende de futebol americano no Brasil disparado. E os dois Broncos fanáticos. Ninguém Mas vai para nos mim, odiar porque nós mudamos a nossa opinião aqui, João. Nós somos fluidos aqui, entendeu? Se a sim, gente tiver que mas mudar isso daqui seis rodadas, a gente muda também. então, mas essa opinião que eu vou dar agora é meio definitiva, cara. Para Bora! mim ele já é um bust. Uhum. Ok. Justamente por isso. Ao contrário do Jayden Daniels, eu não vi nenhuma evolução nele. E é o esperado, porque ele já chegou muito velho também na NFL. Sim. Ele é um dos jogadores que mais jogou snaps na história do college. Então ele já chegou sendo quem ele ia ser. E é por isso que eu odiei tanto essa escolha dos Broncos. Uhum. Porque eu via muita pouca chance disso dar certo. Mas então, É, uma das coisas que se falavam na época do draft, quando ele foi draftado pelo Broncos, é exatamente que ele é um executor, certo? Ele é o uhum, cara que executa aquilo que lhe é pedido. Ele não é criativo, ele não é elusivo, ele não tem as qualidades que, por exemplo, o Matt Stafford tem, que o Mahomes tem, mas ele é um cara que executa. Ou pelo menos no college ele é um cara que executava muito bem. E esse pareamento com o Sean Payton era visto como a melhor das escolhas, assim, entendeu? Porque ele ia executar exatamente aquilo que lhe era pedido. O que também, por exemplo, é o que o Purdy fazia no começo, não faz mais, mas o que ele fazia no 49ers, que o Kyle Shanahan o que precisava era de um cara executor, né? E aí a minha pergunta é, o problema é ele, né, o Bo Nix em específico, ou é o Sean Payton que talvez esteja completamente atrasado nas suas ideias na NFL, ou que esteja sem vontade, sei lá, qualquer coisa que seja a informação. Mas o problema é o Bo Nix ou o Sean Payton? Ou os dois? eu acho que o problema é o Bo Nix. Eu acho que ele era, nesse sentido, a pessoa que executa o que é feito, Uhum. desde que ele executava, porque o que lhe era pedido era coisa muito básica. Hum. Ele basicamente vivia em RPO, quick game, ou nos raros casos em que ele era pressionado, aí ele saía do pocket e improvisava. Isso eu ainda acho que ele é capaz de fazer. Uhum. Porque ele é muito preciso em passes curtos e em passes em movimento. Para mim, esses são os dois grandes pontos fortes dele. Hum. Chego a dizer que dessa classe, ninguém é melhor nessas duas coisas do que ele. O problema é que ele é muito ruim em todo o resto. O footwork dele no pocket é assustador de ruim. A presença dele, a movimentação. Isso é Ele não verdade, é bem ruim. consegue. Ele não consegue fazer um five-step drop, porque ele não consegue não lançar andando para frente no pocket, mesmo quando não precisa. E ele lança em movimento, não é como se ele andasse para frente para escapar da pressão, reposicionasse e lançasse. Ele lança correndo para frente. Chega a ser meio esquisito ver ele jogar. Então, eu acho que ele está muito longe de ser um quarterback da NFL. Não vou cravar que é impossível, apesar de ter cravado que ele é um bust, mas é tão extremamente improvável ele mudar isso a partir de agora. Uhum. Precisaria de uma decisão consciente do Sean Payton de que precisa fazer isso e que o ataque vai sofrer, que eles não vão ganhar jogos. E eu acho que o Sean Payton não vai estar disposto a fazer isso, porque ele já está velho, cara, ele já está em fim de carreira. Ele não vai construir um quarterback do nada. Ainda mais um Sim. quarterback que já está construído. Ele teria que desconstruir e reconstruir. Uhum. Eu acho que ele não vai ter nenhuma disposição em fazer isso. A minha opinião é que os Broncos se desesperaram no draft, porque não conseguiram draftar um quarterback de qualidade, e deram um reach monstruoso no Bo Nix. E depois ficaram vendendo para todo mundo a ideia de que ele era o quarterback top deles. Sim. E agora eles têm que viver com ele. É, eu queria ter mais opiniões, talvez, sobre o Bo Nix. Confesso que o que eu vi também não me animou em nada, mas eu tenho sérias dúvidas se ele está num espaço em que o espaço em si está tentando pelo menos extrair o melhor dele. Como eu falei, a questão de que ele é um executor, né? Ele é um cara que faz o que lhe é pedido. Mas não só o Sean Payton, que eu acho que tá desatualizado para a NFL,
Mas o time do Broncos como um todo também não tem um elenco fortíssimo, né? Não tem um elenco de confiança. Até mesmo o Cortland Sutton, como você falou que é o principal target dele, é um cara que já não é. Esse cara tem 2, 3 anos. E eu gostava muito do Cortland Sutton, tá? Sempre eu achei um cara bacana assim, mas esses últimos 2, 3 anos não produziu absolutamente nada que Uhum. saltasse aos olhos. Teve lesões e tudo mais, mas sim, Sim. não teve Eu um acho que as destaque. lesões tiraram muito do atleticismo dele. Exato, exato. Ele é um cara, é um wide receiver 3 em grande parte dos times aí que a gente tem hoje na NFL, pelo menos com alguma produção. O jogo corrido também é um jogo corrido sem identidade, sem muita força, né? Jaleel McLaughlin, Javonte Williams, enfim, não tem nada, não tem aquele molho, aquela pimentinha, sabe? É um Uhum. time, é um time que Sim, não vai, não racha, enfim. A defesa, sim, a sim. defesa tem o A Patrick defesa é Surtain, muito boa. que é um absurdo, né? Acharam um outro cornerback lá também, o Moss, que é outro absurdo Uhum. também, aparentemente. Mas o ataque simplesmente. E assim, olhando pro calendário deles, o que eles jogaram até agora, tiveram a oportunidade de produzir pelo menos pontos. Eles jogaram contra o Seahawks, contra o Steelers, contra o Bucks, contra o Jets, contra o Raiders e contra o Chargers. O jogo contra o Raiders, eles meteram 34 pontos, que era onde tinha que meter, né? Onde tinha que fazer pontos mesmo. Uhum. Um lá ele aqui, involuntário. É, para os nossos amigos, principalmente nossos amigos nordestinos. Mas assim, é um time que fez 20 pontos contra o Seahawks, 6 pontos contra o Steelers, 26 pontos contra o Buccaneers, que até agora eu não entendo como foi essa vitória, sendo bem sincero. Foi uma vitória da defesa, sem dúvida alguma, mas assim, Sim. 26 a 7, cara, não faz sentido muito. Depois fizeram A 10 defesa pontos dos no Buccaneers está Jets. muito ruim também, né? A defesa do Buccaneers tá surpreendente, muito, muito ruim, porque começou a temporada ok, assim. Sim. Aí fizeram 34 pontos nos Raiders, tomaram 18, e agora fizeram 16 e tomaram 23 do Chargers. Uhum. Sei lá. É um time que não vai, não racha, não muda nada. É, Sim. é, e draftaram um quarterback quando, aliás, com esperança de ser pelo menos um plus, né? Uma evolução na produção do time. E assim, logicamente que está melhor que o Russell Wilson ano passado, mas também não move o time para nenhum lugar. E possivelmente vai acabar sendo um time que ano que vem vai estar procurando quarterback. Seja no draft, o que talvez seja um pouco difícil, porque não tem tantos Uhum. nomes ali. Seja, sei lá, pagando caro para ter o Sam Darnold, né, o ano que Então, vem. o pior é que eu não acho que eles vão poder fazer isso. Eles vão ter que aguentar mais um ano de Bonix pelo investimento que fizeram. É verdade, É, né, cara? É eu possível comentei mesmo. isso com a Ana na época do draft, que eu achei a Uhum, escolha tão horrível porque ela condenava os Broncos ao purgatório de quarterback. justo, Ele não ia justo. ser tão horrível para implodir tudo igual um Bryce Young e ele não ia conseguir levar o time em lugar nenhum. É um Will Levis 2.0. Nem isso, porque o Will Levis foi uma escolha de segundo round, é mais fácil de cortar Não, tudo, não, né? eu sei, eu digo no sentido de você manter de uma temporada para outra, assim. Você não espera muito, mas também você pode, vai que, né? Vai que funciona. A diferença no caso para mim é que o Will Levis ele tinha não, ele tem o braço, né, como uma Sim, possibilidade de construir ele em tem uma cima. arma. O Bo Nix eu simplesmente não vejo nada ali É, nele que me faça pensar, não. Você coloca em cima disso daqui, você começa a desenvolver isso, e ele se torna um quarterback decente para NFL. sabe o que ele precisaria para ter sucesso na NFL? Hum. Do Miami Dolphins. Ele com Mike McDaniel, Tyreek Hill, Jalen Waddle, aqueles running backs, ali ele conseguiria ter sucesso. Eu acho que ele, inclusive, poderia ser mais bem sucedido que o Tua. Olha lá o hot take. Olha o hot take do nosso episódio. Muito bem, muito bem. Como não podia deixar de ser o nosso hot take. Bo Nix é melhor que tua. Sim, e Bo Nix é um bust. Aí você vê minha opinião do Tua. Ai, ai. Assim, eu não consigo dizer que ele é melhor que o Tua, porque o Tua produziu alguma coisa na NFL, mas eu concordo que o Tua seja fraco. Indiscutivelmente, você é um quarterback fraco, mas eu não consigo ver nada no Bo Nix que me faça imaginar que ele possa produzir ou produziria melhor do que o que o Tua fez até o momento. Tua que, inclusive, só um pouquinho aqui, uma pausa sobre ele, deveria se aposentar.
O cara já teve 3 Uhum. concussões, cara. É uma mais feia que a outra. E Sim. por favor, faça isso por você, meu cara. Não se destrua. Você vai chegar nos 50, 60 anos ali e vai estar, enfim, vai estar vegetal. Cuide-se. Cuide-se, por favor. Se ele estiver Espero que ele ouvindo isso tenha daqui, coisas mais logicamente, se alguém estiver importantes. traduzindo, se alguém estiver falando com o Tua aí, traduz depois para ele, se quiser eu posso falar aqui em inglês, mas assim, passem a mensagem para o Tua, né, avisem que o Sideline Talks pediu para que ele se aposente. Tua, please, retire, my friend, ok? Don't destroy your brain more than you have. Pronto, tá aqui a mensagem se alguém quiser passar para ele. É, então, e a vida do Bo Nix aqui, olhando pro calendário deles, próximo jogo é contra o Saints, depois eles jogam contra o Panthers, contra o Ravens e contra o Chiefs. 4 jogos aí, 2 deles relativamente Dois fáceis e fáceis. dois difíceis. Exato, Saints e Panthers, 2 jogos aí possíveis de produzir, mas 2 jogos muito difíceis, contra o Ravens e contra o Chiefs. A defesa do Ravens bem criativa e a defesa do Chiefs com o Spags, que é um cara absurdo. Uhum. Bom, passando então para o próximo, número 4 dessa lista, nós temos um jogador que fez 265 jardas até o momento, 6,5 de média por passe, 6,5 jardas, claro. Ah, tem aí, né, 3 touchdowns e 2 interceptações. O nosso queridíssimo Drake May, o Até quarterback. que enfim. Até passamos esse momento todo para chegar, né, no nosso amor, no nosso queridinho deste ano. Drake May, quarterback do Patriots, fez o seu primeiro jogo oficial como titular agora essa semana. Numa vitória. Uma vitória não. Uma vitória. Calma, calma, calma. Não podemos empolgar tanto assim também. Ainda não, ainda não. Não é assim tão fácil a vida dele. Mais um jogo em que ele teve 3 touchdowns, até foi bem. Em Texans 41, Patriots 21. João, eu vou ler aqui o que a gente colocou no nosso Rookie Draft Guide, ok? Uhum. Sobre Drake May. Eu vou inclusive ler o meu comentário, que eu acho que é muito próximo do seu. May Uhum. demonstra todos os aspectos necessários para a NFL e também espaço para crescer ainda mais. Pode não explodir no primeiro ano, mas é o que deve ter a carreira mais longeva na NFL. Essa foi a minha interpretação do que eu tinha visto, do que eu havia visto sobre o Drake May durante o college, né? Achava ele já o quarterback mais pronto para a velocidade da NFL, para as demandas da NFL, Uhum. e para aquilo que era esperado de um quarterback, não só rookie, mas quarterback como um todo. E acho ele um grande atleta, tanto quanto tem um braço, quanto ele também consegue correr, quanto ele consegue se movimentar e escapar de jogos. Dito isso, por favor, suas declarações de amor ou não, no caso vai ser logicamente, mas as suas declarações sobre o Drake May, tendo em vista esse primeiro jogo dele. Cara, vou dar aqui meu segundo hot take de hoje. Essa é inesperada, cara. Hum, Eu fiquei levemente decepcionado. ok. Assim, claro, vamos começar com os caveats. Uhum, É, ele estreou num jogo contra uma defesa excelente, um pass rush muito bom, uhum, executando um ataque tradicional de NFL. uhum, A comparação é inevitável com o Caleb Williams e o Jayden Daniels. sim. O Caleb Williams demorou para se adaptar a um ataque tradicional de NFL. O Uhum, Jayden Daniels até agora não executou um ataque tradicional de NFL. O Drake May, de cara, executou. E um ataque muito mal construído. Eu mantenho minha opinião que o Alex Van Pelt é um péssimo coordenador ofensivo. concordamos. Mas, como eu comentei lá no nosso grupo de WhatsApp do Brasil Fantasy Football, depois de ouvir a galera do 4-3 discutindo sobre ele, eu tive que dar meu palpite lá, minha Uhum, declaração de amor. E que eu falei que ele estava acostumado com isso, com ser pressionado, que isso seria tranquilo para ele. No começo do jogo não foi. Tava dando para notar ele um pouco desesperado. Aquela primeira interceptação dele no primeiro quarto hum, foi inexplicável. Ele tinha um wide receiver aberto e ele manda a bola por cima dele. uhum, É algo muito pouco característico dele.
Ele estava ansioso no pocket no começo. Na verdade, não só no começo. Durante o jogo, a gente vê ele com muita preocupação com a pressão, principalmente pelo meio. No terceiro quarto, ele chegou a perder um recebedor aberto, por isso ele não fez o passe, porque ele estava olhando para a pressão, que não existia ainda. E aí ele tenta sair correndo do pocket e é tacleado. Então eu vi uma hesitação dele que eu não esperava, por isso que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Ok. Mas não está longe de ser isso que definiu o jogo dele. A primeira interceptação, uma jogada horrível, total culpa dele. A segunda, ele não teve culpa. Sim. Foi um passo desviado, que ele não teve culpa nenhuma ali. O touchdown que ele lançou pro Keishon Butte foi. Assim, eu vou me segurar aqui para não falarem que é meu amor por ele falando, mas foi um dos melhores lançamentos da temporada inteira. Não, foi um passe excelente. Isso é indiscutível, cara. Excelente, Isso é cara. indiscutível, sim. Foi excelente. Faltando 16 segundos para o intervalo, ele lança um passe de mais de 40 jardas para um recebedor lento. Eu queria E a falar, bola. não é só o touchdown, não é só o passe em si, é para quem ele passa. Porque Sim. ele passa para Keishon Butte, que era o cara extremamente questionado, é um cara que realmente não veio para a NFL até o momento, e ele faz um passe muito bem feito. Não, o posicionamento e o touch da bola, a bola cai no colo dele ali em stride. Assim, não tinha como ser mais perfeito aquele passe. E um passe de mais de 40 jardas. Assim, eu me controlei para não falar que é o melhor passe da temporada. Eu discordaria se você falasse que é o melhor passe da temporada. Eu concordo que é um dos, talvez, 5 melhores aí touchdowns que a gente viu. Um baita de um passe. Uma jogada super bem executada por ele. Só queria dizer uma coisa também. Ele teve 3 touchdowns nesse jogo. Um dos touchdowns também foi muita sorte, né? Um dos touchdowns dele ali, a bola rebate nos recebedores ali na end zone. Enfim, teoricamente era para ser um passe incompleto. E aí, Uhum. e aí eles pegam e conseguem transformar aquilo ali num touchdown. Sim. Inclusive, esse é um ponto, nós não vamos falar sobre isso agora, mas esse é um ponto que a gente precisa, em algum momento, conversar, que é números, né? O quanto números de forma fria podem construir narrativas. Então, quando a Sim. gente fala 3 touchdowns do Drake May, pô, o cara teve 3 touchdowns no primeiro jogo, superstar, não sei o quê. Não, calma, calma. Assim como ter 2 interceptações ou 3 interceptações, qualquer coisa assim, não define necessariamente um jogo bom ou ruim do cara. A gente vai falar sobre isso em outros capítulos aqui. Eu acho que tem muito pano para manga. Inclusive, Uhum. deixamos aqui o convite, intimação para o nosso queridíssimo Rui Maurício para participar desse programa, que é o nosso homem dos números, é o nosso senhor planilha, certo? Sim. Para que a gente possa discutir sobre isso daí. Mas assim, voltando ao Drake May, essa ansiedade que você fala, ou essa falta de tranquilidade, não é necessariamente ansiedade, eu acho que é muito natural para o primeiro jogo da NFL, cara, para uma Uhum. estreia, Uhum. né? Eu acho que isso em nada tira, pelo menos no meu entendimento, a avaliação de que ele é um cara mais pronto para a NFL dentro desses quarterbacks desse ano. Com certeza. A forma como ele se comportou, no geral, no jogo, em aceitar as limitações que o time dele tem, e mesmo assim continuar tentando, né, com esses passes longos, essa interceptação boba que ele teve, mas também esse passe maravilhoso para o Keishon Butte, eu acho que é isso que eu achava dele. Que ele ia ter essa tranquilidade, essa segurança de confiar em si próprio e saber que se ele errar num lance X, ele vai ter o lance Y para compensar. Que é o que acontece com muitos quarterbacks não, muitos jogadores quando entram na NFL, que às vezes as coisas vão acumulando, né? Um erro acumula em cima do outro, acumula em cima do outro, acumula em cima do outro, e o cara simplesmente não consegue sair disso, não consegue tirar isso das costas, e aí atrapalha o jogo dele como um todo. E assim, eu acho que tá bem claro depois desse jogo que ele pertence à NFL. Uhum. Eu acho que os torcedores dos Patriots ficaram muito animados. Inclusive, assim, não quero ficar me gabando aqui, mas na mensagem que eu mandei lá pro Gabriel Cavalcante no nosso grupo, eu falava isso. Ia ser feio e ia ser bonito. Sim, E no final das contas não ia importar o resultado, porque os torcedores iam ficar satisfeitos com o que eles iam ver. sim. Ia ser Existe feio, esperança e é uma esperança muito concreta.
porque ele demonstrou muita coisa, ele demandou, a movimentação de pocket dele é uma coisa maravilhosa. Ele sabe dar pequenos passos para o lado para invadir da pressão. Ele correu muito bem e a tomada de decisão muito boa. Poucos defeitos para a gente colocar. Consistência que é esperada, igual você falou. Eu vejo muito nele o que. Eu falei isso também no nosso draft guide. Eu vejo muito do Justin Herbert nele. Essa coisa que você falou de invadir de pressão, Uhum. com um passo para o lado, com uma movimentação curta, mas decidida, sabe? Assim, você não vê ele meio que perdido no pocket ou tentando fazer demais. Que é uma coisa que, por exemplo, o Jordan Love, quando se tornou titular, ele fazia muito na primeira metade do ano passado. Sim. Eu tô falando do Jordan Love aqui, não comparando jogadores, é porque eu assisti, né? Assisto, logicamente, meu time, todos os jogos. Mas essa coisa dessa insegurança de onde eu tô, o que eu tô fazendo e quem tá ao meu lado. Eu tenho proteção ou não Uhum. tenho proteção? O Drake May é um cara muito seguro disso. Ele é muito seguro desse espaço. Sim. E assim, em cima disso, ele tem um atleticismo muito bom. Nós não vimos isso ainda muito, mas ele é um cara Uhum. extremamente atlético. Ele é um cara que Sim. consegue correr no estilo Daniel Jones, assim. A gente não dá muito por ele, mas ele consegue correr e ganhar 15 jardas numa corrida, fazer uma corrida Não, de 10 jardas e resolver uma first down ali. é, acho que você jogou muito baixo no Daniel Jones. Ele corre igual o Josh Allen. Ele corre atropelando Aí, os outros. então, ele corre atropelando os outros, mas não é o estilo de jogo dele de correr para o conflito, como é o senhor vaca louca Josh Allen. O Josh Allen ele tem muito mais elementos próximos ao que por exemplo, o Lamar faz de ser corredor. Eu vejo muito mais o Drake May como sabendo correr, que para mim acho que são coisas um pouco Cara, diferentes. nessa eu vou discordar de você, cara. Eu acho, inclusive, Justo? que ele tem que começar a se proteger melhor. Eu acho que ele correu muito em situações perigosas, assim, Uhum. para a integridade física dele. Talvez ele consiga se manter saudável, igual o Josh Allen consegue. Mas assim, eu gostaria de ver ele fazendo isso menos um pouco. Não, não, não. O que eu quis dizer talvez não tenha me expressado direito, mas é exatamente essa diferença entre ser corredor e saber correr. O ser corredor é você. Não é, na verdade, ser corredor, é mais ser batedor. De uma Uhum, forma também o que a gente vê nos running backs. Você tem o running back que gosta de correr uhum, por fora, né? E ele tem uma elusividade, uma agilidade muito grande. Por exemplo, o Aaron Jones, que é um cara muito bom para correr por fora. E você tem os batedores como o Derrick Henry, Nick Chubb, né? Que são os caras que vão para o conflito, vão para o tackle. O Josh Allen e o Lamar Jackson são dois caras que fazem isso. Eles não necessariamente uhum. vão para cima dos caras, porque logicamente são quarterbacks, mas eles não se importam em tomar essa lapada. O Drake May eu vejo mais nessa coisa do Daniel Jones, que ele sabe correr, ele tenta fugir desse tackle de uma forma mais inteligente. O que não significa que ele ainda esteja preparado para fazer isso muito bem. Como você mesmo disse, ele precisa se proteger, ele precisa saber se proteger, né? Mas não acho que o Sim. estilo de jogo dele seja trombador necessariamente, como é, por exemplo, mais o Josh Allen principalmente, e o Lamar Jackson até certo ponto. Assim, a minha comparação pro Drake May sempre foi o Josh Allen. Eu achei um estilo de jogo muito parecido. Uhum. Eu acho que ele é muito mais refinado que o Josh Allen era como prospecto, mas com menos braço, porque isso aí todo mundo tem. Para mim, o Josh Allen é o jogador com mais arm talent na história da NFL. Mas eu acho que as comparações são muito próximas ali no estilo. O tamanho é muito parecido, né? Hum, sim. O Josh Allen, acho que é 1 polegada maior de tamanho e talvez aí umas 10 libras a mais de peso. Ele é Uma maior. polegada pode fazer muita diferença, dependendo do que for, né? Não, sim, sim. Não. Não, com certeza ele é maior, mas eu acho que são meio que o mesmo tipo físico ali, Uhum. imponente e de punir os defensores. Não acho que o Drake May deva fazer isso, assim como não acho que o Josh Allen deveria, mas ele faz e dá certo, até não dá. Curioso para ver isso, porque eu não consigo ver. Sim, eles são próximos fisiologicamente falando, mas eu não Uhum, vejo estilos parecidos. Curioso para ver como é que ele vai se comportar na NFL, porque como eu falei, eu vejo ele muito mais próximo de um Justin Herbert, no sentido de sim. estar no pocket, de ter essa visão, de ter essa noção, quase que sexto sentido assim do seu redor. Mas enfim, é um cara muito Não. muito muito interessante.
Não, e faz sentido. Talvez seja algo que ele não faz tanto quanto o Josh Allen, porque ele tem mais ferramentas que o Josh Allen tinha nesse ponto da carreira. Sim, sem dúvida alguma. Aliás, Sem dúvida alguma. ele tem muito mais, né? Porque é sempre bom lembrar, o Drake May tem 22 anos. Uhum, Ele é muito novo pro nível de desenvolvimento que ele tem. sim. É por isso tudo que eu falei, que pra mim, ele tá na trajetória para se tornar o melhor quarterback da NFL. Se alguém tinha alguma dúvida de que esse episódio ia ter bold takes, acho que não tem mais como não ter. Enfim, é uma competição grande para ser o melhor quarterback da NFL. Eu concordo que ele Sim, tem todas sim. as ferramentas para ser um cara fodido. Eu também tenho ele como elite. Mas claramente eu não consigo chegar nesse nível de amor pelo Drake May nesse exato momento que o João tem. Mas deixo aqui a porta aberta para que isso possa acontecer e eu mude minha opinião. Acho que sim, ele tem qualidades para ser esse cara, mas acho que é um caminho bastante difícil, considerando uma liga aí que tem Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Josh Allen, Jordan Love, enfim, vamos ver. Para finalizar, João, senão a gente vai ficar aqui falando sobre o Drake May até amanhã. O quinto quarterback dessa lista também tem um jogo nas costas como titular, por questões diversas, não é porque ele foi draftado e precisavam, né, colocá-lo como quarterback titular. É o Spencer Rattler, do seu New Orleans Saints, que teve um jogo esse final de semana, 243 jardas, 6.1 jardas por passe, um touchdown, 2 interceptações, e um jogo que foi talvez o jogo mais estranho da temporada, e possivelmente da temporada como um todo, em que o Bucks saiu vencendo, depois o Baker Mayfield teve 3 interceptações, o Saints buscou, fez 27 pontos, e aí depois não fez mais nada, e o Bucks virou o jogo e venceu. Eu assisti esse jogo, eu assisti partes dele, depois eu assisti o condensado, eu não assisti o jogo inteiro, né? É, é, o time do Saints está cada vez pior na defesa, e a gente falou sobre ele algumas Uhum, 3 semanas atrás, sobre a questão da linha ofensiva, que era um problema, né? Perder ali uhum. o shuffling que eles precisavam fazer. E eu acho que continua um problema, mas a defesa regrediu de uma forma absurda. Dito isso, Sim. eu não acho que o Rattler teve uma apresentação ruim. Porém, a minha expectativa com relação ao Rattler não é grande. Então eu não espero que ele seja um franchise QB. Eu acho Uhum. só que ele tem elementos para se tornar um cara seguro na NFL. Eu acho que ele tem braço, eu acho que ele tem uma questão de improvisação muito boa, o que ele não conseguiu Uhum. fazer nesse primeiro jogo. Ele ainda foi muito. Ele tá muito fechado no que o Clint Kubiak quer que ele faça, ou espera que ele faça, Uhum. talvez porque era primeiro jogo, né? Aquela coisa que ninguém nunca viu e tudo mais. Ninguém nunca viu. Ele não teve ainda experiência. É, e eu, quando eu falei sobre o Rattler na época do draft, a minha comparação com ele, meu piso e teto dele meu teto era o Matt Stafford, em termos de improvisação e talento de braço, e o meu piso era o Zach Uhum. Wilson. E eu acho que a gente viu um pouco tipo dos dois, desses dois lados acontecendo nesse jogo. Então, assim, primeiro jogo animador, porque eu vejo algumas coisas positivas, mas nada também fora do comum que me faça falar, nossa, tem que deixar ele o resto da temporada, indiscutivelmente, ele vai ser melhor que o Derek Carr, ele dá mais chance para o time ir para frente, ou até mesmo coloca para a gente tentar ver se ele é um franchise QB. Qual que é o seu ponto de vista com relação ao Rattler? Cara, eu definitivamente achei ele mais divertido que o Derek Carr. Ah, sim, Mas melhor, isso sim. mas melhor para mim não passou nem perto, cara. Uhum, É, é, assim, eu acho que ele é outro jogador igual o Bo Nix, que assim, claro, ainda tá cedo, foi o primeiro jogo dele, mas que ele confirmou exatamente a visão que eu tinha dele antes do draft. uhum, Ele é um jogador, e aí eu faço a ressalva na comparação com o Matthew Stafford. Ele tem um braço muito forte, só que ele não tem precisão nenhuma em passes longos. É próximo de zero a precisão dele em passes longos. Ao contrário do Stafford, que é muito bom nisso. A sim. minha comparação com ele nesse jogo foi o Justin Fields. Ele é o cara que vai acertar um, um wide receiver que já está aberto com uma pedrada Uhum, para não ter chance da bola
ser interceptado, alguma coisa, ele não vai lançar com antecipação. Ele vai ver o cara aberto e, como tem braço, vai mandar a bola ali enquanto ele está aberto ainda. E vai fazer isso em passes curtos, no máximo intermediários, mas vai precisar de um esquema tático que tenha esses caras abertos rápido para ele. Aham. Fiquei assustado com a imprecisão dele em passes atrás da linha de scrimmage. Talvez tenha sido a pior performance que eu já vi um quarterback ter nesse quesito. Ele é extremamente impreciso em passes teoricamente extremamente fáceis. Acho que ele correu muito bem com a bola, de novo, a comparação com o Justin Fields. O problema é que não dá para ele viver assim. Porque o Justin Fields é um ser humano gigante. O Spencer Rattler não é. Ele é pequeno para um quarterback. É verdade. Então, eu acho que vai ser complicado ele ter uma carreira baseada nisso, igual o Justin Fields está tendo. Já acho complicado para o Justin Fields manter isso. Para ele, eu acho impossível. Então, eu acho que a gente precisaria ver mais coisa. Achei mais divertido porque ele ousa. Ele não é aquele cara conservador igual o Derek Carr é. Se você colocasse a mentalidade do Spencer Rattler no Derek Carr, o Saints estaria bem de quarterback. Eu, novamente, me reservo o direito de mudar minha opinião daqui 6 semanas, 7 semanas. Mas eu acho que o Rattler tem fagulhas ali. Eu acho que algumas das coisas que você mencionou, na minha visão, no meu entendimento, é um nervosismo acima do normal, uma ansiedade de produzir, e principalmente como foi o jogo super estranho, né, em que o Buccaneers saiu na frente, depois eles tiveram que buscar, depois eles saíram, eles simplesmente não produziram absolutamente nada. Um game script muito muito inseguro, muito mal construído para que ele pudesse ter algum tipo de sucesso. Sim. Então eu quero muito ver ele mais 2, 3 jogos para ver se essas fagulhas, esses pontos que eu acho que ele tem de improvisação, de leitura rápida, né, se desenvolver um pouquinho mais. Porque um dos principais problemas que eu tinha com ele quando ele estava no college era a questão de ele segurar demais a bola, ele prender demais a bola para querer fazer a jogada perfeita. E por isso que a comparação também com o Zach Wilson, que é aquela coisa de eu quero fazer o highlight reel. Né? Eu quero fazer o diferente. E isso fica na cabeça cada vez mais. Só que eu acho que ele tem essa oportunidade de assentar, acalmar, conseguir fazer as coisas da estrutura que se espera. E, considerando essa questão do Derek Carr estar fora por algumas semanas, ele vai ter a oportunidade de começar a modelar um pouco o estilo de jogo para a forma como ele quer jogar. Dito isso, vejo um problema muito grande nesse exato momento, porque eles estão sem Chris Olave e aparentemente estão sem também o Rashid Shaheed agora. Vão para um jogo na quinta-feira em que eles simplesmente não vão ter ninguém para jogar. Vão jogar com wide receiver 3, wide receiver 4, wide receiver 5 como sendo os titulares. E vai ser curioso. Exato. Ele assim, ele não tem hoje uma estrutura possível para ele fazer algo ali, né? E vão jogar contra o Broncos, que é também uma das defesas mais difíceis da NFL. Como a gente falou, né, uma secundária ali maravilhosa, um time muito, muito competente defensivamente. Pelo menos vão estar sem o Patrick Surtain. Mas mesmo assim, continuam tendo uma linha defensiva ali também muito forte. E depois disso, jogam contra o Chargers, que também é outro time que, se eu não salvo engano, acho que eles são os primeiros em DVOA, que é o Defensive Value Over Adjustment, que é basicamente uma composição de diversos valores para dizer quais são os melhores times ofensivamente e defensivamente da NFL em termos de permitir ou não ganhar pontos, né, o oponente ou o ataque. Depois disso, jogo contra o Panthers e o Falcons. E eu espero que ele possa jogar esses 4 jogos, porque ele vai passar por 2 jogos dificílimos e com todos esses buracos, esses problemas, falta do Shaheed, falta do Olave e tudo mais, mas ele vai ter 2 jogos relativamente fáceis em que esses growing pains, essa crescimento que ele vai ter nos 2 jogos dificílimos, podem ajudá-los a se estabelecer melhor. Então, esse espaço amostral desses próximos 4 jogos é uma coisa que eu gostaria muito de ver do Rattler, porque, sendo bem sincero,
eu gosto de, eu gosto de ver os jogadores, eu gosto de ver as fagulhas, assim. O Zach Wilson é um cara que eu assumo, eu demorei muito tempo pra largar mão dele, porque eu sabia que ele era foda. O problema é que ele é foda uma vez a cada 70 lances, né? Mas ele tinha, cara, ele tinha umas coisas absurdas, assim, no college. Ele fazia passe caindo no chão, ele fazia passe de olho Uhum. fechado, de costas, enfim. Ele era meio que circense, assim, sabe? E o Rattler é um cara que foi muito bem. Ele foi, se não me engano, destaque do Senior Bowl, né? Ele Uhum. foi o MVP do Senior Bowl. Então, assim, deixa ele jogar. Vamos ver o que ele tem. E eu espero que, concordo com algumas das suas análises, mas eu espero que essas suas análises sejam muito mais relacionadas ao jogo do que Uhum. relacionadas ao jogador, entendeu? Sim, é bem possível. Espero também. O que você falou dele segurar a bola demais, querendo fazer uma big play, Uhum. eu tenho dúvida se é realmente isso ou se é só uma lentidão de processamento. Exato, Novamente, exato. igual o Justin Fields. Dos 5 sacks que ele sofreu no jogo, mesmo jogando atrás de uma linha ofensiva muito ruim, Uhum. 4 eu considerei culpa dele, por segurar a bola demais. Sim, Então, é sim. algo que ele precisa melhorar urgente. Mas realmente, não tô dando um veredito depois de um jogo. A gente vai ver ele nesses 4 jogos, acho que é certo. E, e se eu fosse o Saints, eu deixaria ele ainda mais, porque a temporada já era pro Saints. É. Então, ganhar jogos agora é até um mau negócio pro Saints. João Fantasy pro João na NFL. Isso. Sainz, por favor, vamos tancar, porque eu quero pegar a first round pick aqui, né? Alta. Eu quero draftar um Ashton Gianti aqui. Eu quero draftar um wide receiver foda. Vamos tancar, meus caras. Vamos tancar. Isso aí. Boa, João. Muito bem. É mais ou menos isso, cara. Acabou a janela desse time. Ela não existe mais, ela fechou. E ano que vem tem que vir a implosão, que eles já estão odiando desde a aposentadoria, desde antes da aposentadoria do Drew Brees. Sim. Então agora não dá para adiar mais, tem que vir agora, porque acabou a janela, tá todo mundo velho. Ontem a gente viu o Demario Davis errando tackle, cara. Isso é inimaginável. É. Se o Demario Davis está em declínio, esse time acabou, não existe mais. Ai, ai. É. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que Spencer Rattler é um cara que, como você falou, vale apostar para a temporada como um todo. Mas esses 4 próximos jogos, indiscutivelmente, ele tem que jogar. E a gente faz um ponto de situação, como diriam aqui em Portugal, com relação a esses próximos 4 jogos, o que a gente acha do Spencer Rattler. Vou deixar um pin aqui para a gente pelo menos mencionar ele depois que eles passarem o jogo contra o Falcons. Perfeito. Muito bem, meu caro. Vamos ficar por aqui. É, Acho que a gente pode falar ainda sobre vários outros wide receivers, rookies, running back rookies, apesar de não serem muitos. É, mas os quarterbacks, acho que era mais importante a gente dar uma olhadinha em retrospecto também, porque o Drake May e o Spencer Rattler iniciaram agora. Uma coisa que eu estou muito curioso e que me parece que pode se solidificar é essa classe acabar sendo uma das melhores classes de quarterback dos últimos vários anos. Não porque todos eles são franchise QB, elites e tudo mais, mas porque a gente tem titulares, né, de diversas formas, talvez por um longo tempo. A gente tem o J.J. McCarthy que não estreou, machucado, Uhum. logicamente, mas não era expectativa estrear no time do Vikings, e que também eu acho que vai ser um cara de sucesso na NFL. Temos o Sim. Michael Penix no Falcons, que é o QB de Schrödinger nesse exato momento, como o Jordan Love foi no Packers, que pode ser um quarterback elite, como pode ser um Zach Wilson da vida. Mas enfim, mesmo que esses caras não tenham jogado ainda, a gente tem boas análises de Caleb Williams, boas análises do Drake May e boas análises do Jaden Daniels. O que é muito Uhum. difícil, você ter 3 quarterbacks funcionando num draft só, né? Então, assim, empolgado, acho que é uma classe interessante, acho que foi um draft interessante para quarterbacks. E vamos ver como é que no final da temporada a gente tá falando sobre eles. Mas realmente tem potencial para ser histórica essa classe. Sim, sim. É. Vamos dar tempo ao tempo, né? Mas é ficar de olho aí e continuaremos nossos comentários e mudanças de opinião, por que não, se forem necessárias, sobre essa galera toda. João, muitíssimo obrigado por isso hoje, muitíssimo obrigado pela conversa. Espero que todos vocês que estão nos ouvindo tenham aproveitado também. E a gente se fala na semana que vem. Um abraço, Mafra, e quero encerrar o programa deixando
o comentário do Bill Belichick sobre o Drake May. Pro Bill Belichick e para mim, ele jogou melhor que o quarterback do Houston Texans. Deu branco aqui agora. CJ Stroud. CJ Stroud, que ele jogou melhor que o CJ Stroud e que em alguns momentos ele lembrou o Bill Belichick do Andrew Luck. Então é isso, um abraço. Só um complemento pequenininho com relação a isso. CJ Stroud não está bem nessa temporada. Sim. Falamos sobre isso depois. Perfeito, quero voltar nesse tópico, é interessante. Exato. Então valeu, meu caro. Um abraço para os torcedores dos Patriots que devem estar bem felizes apesar da derrota, o que é raro. Até mais.